Deus abalou o mundo enviando do céu à terra um bebê e não uma bomba. Mas a verdade é que quando esse bebê chegou e começou a falar, ele começou a abalar todo mundo mesmo como uma bomba. É verdade. E muitas pessoas que amam o bebê na manjedoura não gostam muito do adulto que ele se tornou, porque essa bomba bate no epicentro do sistema que governa a nossa vida, a nossa vontade. A fome e a sede que temos de algo que ele veio para mudar, ali, bem mesmo onde as coisas devem começar a acontecer. Jesus usa duas palavras ao falar sobre isso, fome e sede. E é muito importante pensar nisso porque fome e sede são coisas inegociáveis. Quando a gente está com fome, a gente precisa de comida e não nenhuma outra coisa. Hoje você tem fome de quê? Tem sede de quê? E essa fome e essa sede que Deus diz que não vai deixar de existir, mas ela vai começar a querer outras coisas. Não saia daí, está apenas começando o Fé para Hoje. Muitas vezes o que você procura está muito perto de você, embora você gaste muita energia procurando. O que você tem procurado? Felicidade, verdade? Na verdade, essas coisas, quando nós procuramos, nós gastamos quase toda a energia por elas, porque a felicidade, a verdade e a satisfação estão na mão de um Jesus que te procura. E como que ele oferece isso para você? Primeiramente, através da sua palavra. E pela palavra nós conhecemos. Falando disso e muito disso, eu quero te dizer e te mostrar um caminho com que a palavra de Deus começa a fazer sentido na sua vida quando você compreende. A procura da verdade é um material produzido exatamente para pessoas iguais a você. E ele chega até você totalmente gratuito, assim, totalmente de graça mesmo. Pegue seu telefone e ligue 0 operadora 12 21 27 3121. Se você quiser fazer isso fora do horário comercial ou por um outro caminho, seja o WhatsApp, ligue no WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela. Ao ligar para ele, as mensagens vão te conduzir para que você faça o cadastro e receba esse material, repito, totalmente gratuito. Você pode também fazer a matrícula de outro caminho. Sim, matrícula, porque ao receber o material, você se torna aluno da maior escola bíblica do mundo, que é a Escola da Novo Tempo. Apontando seu celular para o QR Code que está aparecendo, você vai ser direcionado também para um rápido cadastro e as informações vão servir para que o material chegue até a sua casa. Ou pode entrar no nosso site, novotempo.com/escola bíblica, digita e faça tudo isso. Aliás, faça só isso e o material chegará até você como oferecimento dos Anjos da Esperança. A procura da felicidade, na verdade, a procura da felicidade e da verdade estão atrás de você. Todo revolucionário para sair de casa tem que acreditar. Todos que querem uma mudança real no seu contexto têm que crer na mudança e saber onde ela acontecerá e sem menosprezar o tamanho da batalha que estará pela sua frente. E que batalha! Muitos homens e mulheres se levantaram na história diante do desafio de querer mudar o mundo. Alguns, é verdade, não intencionavam tornar o mundo melhor, pelo menos não para todo mundo, talvez só para eles. Outros, no entanto, eles são dignos de nota e de ter um nome na memória e na história. E aqui cabe repetir a frase de um homem morto em fevereiro de 1965, naquela incendiária década de definições ou indefinições aqui no Ocidente. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si mesmos. Talvez a morte tenha chegado para ele antes dele vislumbrar a realização do seu sonho. Mas a frase traz um grande peso para quem quer pensar o mundo e o seu lugar nele. Porque o primeiro momento mais tenso da vida adulta é aquele que a gente entende quem a gente é. E quando a gente entende que faz parte do mal que a gente odeia. Sabe, mudar o pensamento dos homens a respeito de si mesmos é a coisa mais arriscada que alguém pode querer fazer. Porque envolve a tentativa de destruição daquilo que as pessoas mais valorizam, que é a ideia que elas construíram a respeito de si mesmas. Nem sempre elas creem nisso como de fato uma ideia, mas sabem que é com isso que elas enfrentam o mundo.
Para mudar é preciso admitir, e para admitir é preciso confrontar. As palavras de Jesus correm o risco de serem domesticadas com o tempo, e nós fazemos isso o tempo todo. Mas a força de suas palavras está no fato de que ele entende de mudança. Todos nós falamos e queremos mudança. Eu não conheço ninguém em pleno exercício saudável das suas faculdades mentais que não entenda que viver é um desafio e há problemas por toda parte. Não é preciso, não é nem necessário listar aqui. Precisamos de mudanças. E é essa a grande relevância de Cristo, do cristianismo e dos cristãos. Jesus Cristo não pode ser compreendido fora da realidade de que Ele muda as coisas. Tudo o que sabemos sobre Ele está diretamente relacionado à transformação. Todas as suas frases, suas ações, sua vida, sua morte, a missão que Ele deixou para a gente. Quando pensamos na sua igreja, temos que ter isso em mente. Ela existe para transformar uma realidade, está no DNA dela. É um absurdo, uma bizarrice imaginar qualquer coisa associada a Jesus Cristo que não compreende uma mudança. Quando Jesus se apresenta, ele traz sempre radicalidade consigo. Observe rapidamente as bem-aventuranças. O bem-aventurado não é uma pessoa que se destaca das outras pela sua condição de felicidade, como se ele fosse alguém que alcançou um estado de espírito elevado, um ser evoluído. Quando você presta atenção nas recompensas para esse bem-aventurado, você deve se curvar como eu à realidade de que o reino de Deus é eterno. Ele é o que vai permanecer para sempre quando todos os reinos desse mundo passarem. Portanto, a frase "pois deles é o reino dos céus" deve ser compreendida com esse nível de seriedade. Não há outro reino, somente os pobres de espírito serão encontrados no futuro. Da mesma forma, os mansos, diz o texto, herdarão a terra, numa terra onde não existem outros que não sejam herdeiros. Então, só manso, só pobre e só o bem-aventurado existe no futuro. Mais do que uma proposta de mudança, ele está anunciando uma mudança. Ela vai acontecer. E Jesus avisa que existe a possibilidade real de não fazermos parte desse mundo perfeito que a gente tanto quer. Mas para compreendermos o que Jesus de fato está querendo dizer, precisamos mergulhar na mente de Jesus. E ele está dizendo onde é que está o problema. E a Adão Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 3, verso 17. O planeta está em apuros. Isso é uma realidade que qualquer um percebe. Agora, atente para o que Jesus falou no começo da tragédia. Por tua causa, maldita é a terra. Há uma aplicação direta ao mundo natural, mas uma leitura honesta de Gênesis nos levará a compreender que a Bíblia contraria fortemente Rousseau e os seus seguidores. Para Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712, e ele viveu até 1778, ele pensava coisas dessa forma e ele foi, sem dúvida, um dos maiores nomes da história da filosofia e uma das pessoas mais influentes no nosso tempo. Na contramão dos seus parceiros no iluminismo francês, Rousseau colocou em dúvida a hipótese de que as ciências e as artes liberariam o ser humano da opressão e da infelicidade. Em síntese, o seu pensamento era de que o homem é naturalmente bom, mas a sociedade que corrompe ele. Porque de dentro do coração dos homens, diz o texto bíblico, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21 a 23. O problema não está no mundo, não está na sociedade. O problema está na gente. O que Jesus está dizendo é: vocês não têm um problema, vocês são o problema. Definitivamente não é legal escutar isso. Em Jeremias 17, 9, não há nenhum alívio. E lá está assim, ó: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Ele está doente demais para ser curado.
irremediavelmente enfermo. A Bíblia diz: onde está o problema? E reafirma que a solução não virá do mesmo lugar onde o problema foi encontrado. No mesmo momento em que Jesus fala, seus ouvintes de todos os tempos têm duas escolhas. Uma delas é abrir a mochila e começar a jogar fora os pacotinhos de seja a melhor versão de si mesmo, procure sua força interior, a solução está em você, seja seu próprio milagre. E a outra alternativa é querer matar Jesus, que falou esse tipo de frase. O problema está em nós e se manifesta naquilo que a gente quer. Pegue mais um pacotinho da mochila, aquele que está escrito assim: lute pelos seus sonhos, pois ele é o pacote mais perigoso de todos. O nosso coração é enganoso e esse engano não se priva de infectar os nossos sonhos. Ele está nesses sonhos e o sonho é a base de operação de todo o mal. Eu recomendo fortemente que você acesse a página do Fé para Hoje no YouTube e vá lá ou para o NT Play para assistir os episódios onde a gente fala sobre isso, sobre os pobres de espírito. Vá lá, você tem muito para aprender sobre isso. E eu também. A gente está dizendo que a pobreza de espírito é o estado de humildade necessária para que o reino da vontade de Deus progrida no coração. É fundamental haver uma consciência da própria precariedade. Nesse estado, levará um choque entre a realidade que nós estamos vivendo e aquela que Cristo almeja que nós vivamos, que é a plenitude dele. O arrependimento profundo é expressado pelo choro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eles não são bem-aventurados simplesmente por chorar. Eles são bem-aventurados porque, ao chorar, eles têm certeza de que serão consolados. Choram por não se arrependerem simplesmente dos seus pecados, mas de serem pessoas governadas por uma lógica falha, egoísta, autocentrada e destrutiva. O choro não é o ponto final, muito longe disso. Ele deve levar uma atitude de submissão a um processo transformador de Deus. A mansidão, nesse mesmo caminho de lógica que Deus constrói, é a característica daquele que abriu mão de seus próprios objetivos e principalmente do seu método. Todo esse processo é o avanço do reino de Deus, onde fundamentalmente ele deve acontecer. Isso é, no coração humano. Ele não acontecerá sem intensa luta. Por isso as declarações de Jesus: bem-aventurado aquele que passa de fase, que é permitir reagindo positivamente e permitindo os passos de Jesus coração adentro. Querido, o resultado da execução do plano transformador de Deus na vida humana é aquele descrito por Paulo no texto que a gente viu agora há pouco. Note que ele diz que ele detesta o pecado, ao contrário dos insubmissos que têm o pecado como um valor a ser defendido, como um bem de estimação. Paulo também diz que concorda com a lei de Deus, e ele diz que a lei é boa. Então está claro no texto que há um conflito, isso é verdade, mas tão claro quanto isso está a certeza de que o querer de Paulo está na direção que Deus deseja. Paulo e Deus querem a mesma coisa, o bem que eu quero. A questão é que Paulo não consegue executar esse querer sozinho porque na carne não habita bem nenhum. Desenvolva sua salvação, ele mesmo escreveu, com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. Filipenses 2, 12 a 13. Deus mudou o querer de Paulo. A sua definição anterior poderia perfeitamente ser assim: o bem que eu não quero, eu não faço, e o mal que eu quero, eu faço. Mas não, o seu coração está em luta, e o mais importante agora não é o tempo em que acontecerá essa vitória, pois ela consiste no lado em que você e eu encontramos na batalha. O que aconteceu com Paulo, gloriosamente, é que Paulo agora está no lado certo da batalha. Paulo, ao encontrar com Jesus, mudou de lado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mateus 5, 6.
Esse é o ponto central das bem-aventuranças, porque até então ele descreve a consciência e o processo onde ele avança coração adentro. Mas aqui está mais claro o reflexo do resultado do que ele está fazendo desde a primeira bem-aventurança. Não que a humildade, o arrependimento e a submissão ao plano de Deus não fossem geradas por ele, mas na fonte e na fome e sede de justiça dessa fonte está o ponto em que a humildade, o choro e a mansidão levaram. Tudo que Jesus fez até agora foi para mudar essa fome. Essa é a mais plena diferença entre os seguidores de Jesus e todas as demais pessoas. Eles definitivamente querem outra coisa. O seu coração não se alimenta da glória humana. Essa é a característica de um coração não transformado, querer glória humana. O coração humano, naturalmente, é um buraco negro, consumidor de aplausos, de desejo por elogios e por vantagens. O coração humano, ele busca o prazer a todo custo e foge do desprazer com a mesma energia. Ele não quer olhar para cima e buscar a Deus. Ele quer olhar para baixo e dar uma ordem. Comida e água são itens essenciais para a existência. Isso é muito importante. A fome e a sede são inegociáveis. Elas estão na base da nossa pirâmide de necessidades. Pensa comigo, a água compõe 70% de nós mesmos. É uma quantidade bastante significativa, não é mesmo? Somos mais água do que qualquer outra coisa. Obviamente, sem água, numa vida, não chegamos a nenhuma semana de vida sem líquidos. E da mesma forma, não fazemos nenhum aniversário sem comida. A expressão fome e sede não é usada à toa. Ela não pode ser pensada como um desejo dentre os outros desejos. Bem-aventurado é aquele que busca a justiça como fonte de vida. Quem sabe que ele não dura muito sem ela. É a descrição de uma necessidade sem negociação, que brota de dentro e que determina todos os outros desejos. Todos os planos e sonhos se tornam possíveis e somente se tornam possíveis mediante a justiça recebida. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O céu, Deus, lá do céu, olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um justo, nenhum sequer. Isso é o texto de Romanos, capítulo 3, verso 10. E junto com ele está o Salmo 53, 2 e 3. Nós não somos justos. Nós precisamos ser justos. O mundo vindouro é composto apenas por justos. E o mundo atual somente pode ser um local possível de ser habitado se houver nele pessoas justas. Injustiça é sinônimo de pecado, mas justiça significa semelhança com Cristo. Podemos pensar a justiça por muitos e bons ângulos, mas a Bíblia não nos deixa pensar muito por significado sem nos colocar diante da maior de todas. Escute, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Assim, a justiça é tridimensional. Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que interrompe a sua autojustificação e para de dar desculpas para o seu pecado e se apega a Cristo como seu único Salvador, desejando ardentemente a sua presença. Consequentemente, a justiça se revela ao se desenvolver um caráter, um jeito de viver justo e reto. A retidão de caráter e de conduta que deixa Deus feliz. Não a justiça dos friamente religiosos que provém da observância da lei, mas a justiça cálida, motivada pelo interior que flui do Espírito dentro de nós. Essa é a justiça da qual devemos ter fome e devemos ter sede. Por fim, a justiça se manifesta no anseio por um mundo justo. A justiça para os outros, na mistura de sensibilidade para com aqueles que sofrem, numa conexão consciente de que fome e sede não são necessidades de fato não só minhas, mas de todo ser humano. Olhando para a lógica de Jesus desde o início das suas palavras no Sermão do Monte e em toda a Bíblia, podemos nos maravilhar com essa bênção aqui também. Note a linha de raciocínio que ele constrói, que marca com uma unidade o que de fato ele quer oferecer. Os humildes de espírito recebem ele como rei e são recebidos em seu reino. Os que choram são acolhidos por ele e o conhecem mais profundamente porque sabem o que é um consolador. Ele não está oferecendo respostas, ele está se dando como uma companhia.
Os mansos se entendem e são reconhecidos como herdeiros. Herdeiros, ou seja, eles são filhos de Deus e acolhidos e adotados na família. Os mansos recebem um pai mais do que recebem um reino. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. E o que é essa fartura? Para Abraão ele disse: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Em Isaías ele disse: esta é a herança dos teus servos, a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 54:17 e Isaías 55:1 também. Ele é a justiça. Os que têm fome e sede serão fartos da presença dele, agindo por eles, dentro deles e através deles. Um coração que um dia teve fome e sede de qualquer coisa que somente alimentava seu ego, agora ele tem fome e sede de Cristo e não se sacia de nenhuma outra forma. Imediatamente vem um pensamento de um hino que foi gravado pelo grupo Novo Tom. É assim, ó: no deserto em que eu me encontrei, no deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele lê meus pecados ocultos, o que escondo lá no fundo do meu coração. Derrame em minha vida a água, limpa a sujeira e sacia essa sede. E eles arrematam da melhor forma. O que Cristo oferece, Ele é. A tradução para o francês do livro As Mil e Uma Noites, ele se aproximou e trouxe muita familiaridade para a gente desse lado do mundo, que é o Ocidente, com a mitologia árabe, a mitologia árabe que se desenvolveu no mundo pré-islâmico. Uma das consequências dessa aproximação foi a popularização. A gente fala bastante agora das histórias dos djinns, do gênio, o gênio da lâmpada. O cinema já deitou e rolou com essas histórias, conforme a história original, mas dificilmente, se a gente encontrasse um desses gênios, tal como a história original está escrita, a experiência seria boa. Atente, originalmente eles são criaturas poderosíssimas que usam esse poder para interferir na vida dos seres humanos. Eles são anjos rebeldes na história real, eles são anjos caídos e maus. Na popularização da história, domesticadinha, eles fazem o sonho de qualquer pessoa. Está diante de algo, de alguém poderoso e capaz de realizar seus desejos. No caso das piadinhas que a gente faz, os gênios falam: faça 3 pedidos, não é assim? Mas isso é muito mais do que a piada, porque na versão árabe do conflito entre Deus e Satanás, ele não é engraçado. É a manipulação do mal feita no coração do ser humano. Talvez a obra de Tolkien seja ainda mais aguda do que todas essas histórias dizem sobre nós. Você já deve ter ouvido falar? O enredo central de O Senhor dos Anéis concentra-se no anel do poder do Senhor das Trevas, Sauron. Ele é capaz de corromper qualquer um que tente usá-lo. Para mim, a melhor definição do efeito do anel, tal como os desejos que os gênios tentam realizar, é a que Tom Shippey usa. Ele chama ele de um amplificador psíquico. No Salmo 37, 3-6, o salmista diz: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Jesus, por 3 vezes na história bíblica, se aproximou de um ser humano e ofereceu-se para realizar o seu pedido. Diretamente, assim, perguntando: o que você quer que eu faça por você? A primeira vez que Jesus fez isso está relatado na Bíblia com o jovem Salomão. Com medo, mas ele estava consciente da responsabilidade que estava pesando sobre ele. O texto lá de 1 Reis 3:1 descreve ele como o substituto de Davi e fala dele como alguém que amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Então lhe apareceu em Gibeão. Deus fez isso e fez para ele a pergunta que todo ser humano deseja responder: peça o que você quiser que lhe dê. A resposta de Salomão foi: dá, pois, a teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Ele não quis saciar uma fome tipicamente humana,
O coração humano quer longevidade, poder, riqueza, beleza, a morte dos inimigos, mas ele pediu sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão mesmo escreveu em Provérbios 9:10. Ele mesmo escreveu a definição inspirada de sabedoria e Tiago confirma: a sabedoria é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Pura, pacífica, misericordiosa, justa. O que Salomão pediu? Ele pediu para ser bem-aventurado. Pura, pacífica, misericordiosa, justa. Essas são as bem-aventuranças. O que ele pediu foi: Senhor, eu te quero. Ele pediu por Deus. A segunda vez que Deus aparece e faz essa pergunta foi com Eliseu, está lá no próximo livro, 2 Reis 2:9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diz o texto: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: eu quero receber por herança a porção dobrada do seu Santo Espírito ou do seu Espírito. Porção dobrada é o que um filho primogênito recebe junto com a incumbência de ser o continuador do legado da família. Ele é o responsável pela transferência para a próxima geração da religiosidade do pai. Pedir porção dobrada para um profeta é pedir para ser seu substituto. Eliseu queria servir a Deus sendo seu porta-voz. Ele queria que a fé que movia Elias fosse o seu combustível também. Ele queria estar na presença de Deus como seu mestre esteve. Ele pediu para ser bem-aventurado, ele pediu por Deus. No Evangelho de Marcos há o relato da terceira vez que Jesus fez essa pergunta. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. E esse lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. O texto termina assim: imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Marcos 10, 51 e 52. Parece óbvio que um cego peça para ver, mas o destaque que Marcos dá para o texto, além do pedido e do milagre, é o que ele fez com essa visão. Jesus falou: vá, e o cego não foi para longe de Jesus, ele passou a segui-lo. Os seus olhos recém-curados se ligaram imediatamente ao propósito. Ele viu o seu objeto de maior desejo e não quis olhar para mais nenhuma outra coisa. Você tem fome de quê? A sua alma anseia pelo quê? Qual seria o nível de satisfação ou de decepção de Deus ao perguntar para você o que você quer? Bem-aventurados os que dizem como o salmista diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pois a sua experiência, se você pedir isso, a sua experiência certamente vai ser assim. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Seu coração muda, o mundo muda. Bem-vindo à revolução do Evangelho.